Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre grupo focal, continuamos apresentando nossa equipe, nossa professora querida Clarissa, e vamos lá. O título do artigo apresentado é Psicólogos em Formação, Vivências e Demandas em Plantão Psicológico. As autoras Paparelli e Martins fizeram um excelente trabalho e nós vamos tentar passar para vocês um pouco desse material. Então, ele faz um recorte de um estágio que foi desenvolvido em um plantão psicológico realizado numa clínica escola de uma universidade particular na Zona Leste de São Paulo. Foi feito por um grupo de 12 alunos, acompanhados diretamente pelo professor supervisor. Esses plantões ocorreram semanalmente. Para o trabalho foram traçados 2 objetivos. O primeiro, conhecer o impacto da realidade nas vivências do aluno enquanto plantonista. E o segundo, verificar se a inserção nesse trabalho de estágio, favorecia a instalação de uma consciência crítica na realidade social do aluno. O atendimento no serviço ocorreu em 3 fases. Na primeira sessão, era feito o acolhimento e nesse acolhimento, o que se fazia, A entrevista inicial para detectar as queixas e os elementos trazidos pelo paciente. Na segunda fase, o acompanhamento, Ocorre o processo de intervenção, que são 10 sessões, que ocorrem em tempo limitado. E depois vem a terceira fase, que é o desfecho. Nesse momento do desfecho, o paciente poderá receber alta do processo terapêutico ou poderá ser encaminhado a outras instâncias, internas ou externas. Falando da demanda, nós trouxemos alguns pontos que foram trazidos no artigo. Uma delas é a falta de recursos em saúde, uma característica da zona onde se insere a universidade. Pacientes com histórias de situações críticas e traumáticas, pressupondo uma ação interventiva imediata. Um número representativo de clientes que compareciam aos plantões, com queixas que não podiam ser supridas pelo serviço em função das limitações desse trabalho. E nesse caso, esses pacientes que não podiam ter suas queixas supridas, eles nem passavam pelas fases que nós acabamos de descrever. E uma outra demanda, uma clientela que desconhecia o trabalho do psicólogo e via esse trabalho de maneira preconceituosa e como uma atividade que lida com a loucura. Quanto a isso, o artigo também traz 2 autores que fundamentam essa percepção que os pesquisadores tiveram, os plantonistas, os alunos tiveram no campo. Maluf e Bock, refletindo sobre essa questão, eles colocam que a psicologia no Brasil instituiu-se e legalizou-se
com finalidades de normatização e controle. Desculpe. E que a psicologia da norma, como foi colocada, era indicada aos desviantes. E os desviantes, a gente já sabe que eram os excluídos, né, da sociedade. Com o passar do tempo, né, e mesmo posteriormente, em decorrência dessa percepção do trabalho, da atuação, né, do psicólogo, da psicologia, e a despolitização, a psicologia também se inseriu nas unidades de saúde através dos ambulatórios de saúde mental, e hospitais psiquiátricos, uma ação mais curativa e profundamente vinculada à psiquiatria. Isso ocorreu pela falta de uma identidade e também da definição do papel social do psicólogo, que por longas datas permaneceu assim, e somente há bem pouco tempo tem se tentado definir essas situações. Falando em demanda, nós trouxemos na fala do estagiário essas demandas. Então aí eles mostram para a gente que o paciente chega querendo deles uma fórmula mágica, uma solução rápida, para que eles saíssem dali curados do sofrimento que eles estavam trazendo ao atendimento. Também trouxeram uma realidade de que aquele paciente já tinha lidado por vários lugares e que não tinha sido acolhido, ou atendido, ou melhorado em sua situação. E ele chega para o plantonista e diz: eu estou vendo em você alguma coisa que vai me dar um caminho para que eu possa tocar minha vida em frente, porque eu cheguei num ponto que eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais como lidar. E eu espero que você seja essa luz, um caminho para eu tocar a minha vida. Então, mais uma vez, é uma forma de resolver o problema, também de forma imediata. Outra fala que vocês percebem que são pseudônimos, né, que estão assinando, porque os pesquisadores, os alunos receberam nomes de flores. Nesse caso, Gerânio coloca a frustração de quando encaminha um paciente e o paciente tem que ficar tentando um atendimento nas longas filas e ele volta ao atendimento do plantão psicológico sem ter resolvido essa situação. E aí o aluno fica de braços abertos, querendo ajudar, e não depende mais dele, porque o plantão psicológico não tem alcance para resolver essa situação. Então aí o plantonista passa para a gente essa angústia. Nós trouxemos também já uma demanda do próprio plantonista, quando ele coloca a importância da percepção dele de ver que atendeu uma paciente na sua idade que sofreu violência sexual e de repente ele pergunta: e se fosse comigo? Não é? E ele percebe quanto é difícil essa realidade, não só para o paciente ou para ele, mas para todos. Nós também temos aí um trecho, né, que foi da fala de Girassol, mais um pseudônimo, que coloca
que o plantão psicológico abriu um leque para conhecer como funciona lá fora o atendimento. E ele mostra, às vezes, como a gente chega na universidade com a ilusão de ser tudo bonitinho, arrumadinho. De repente, quando chegou na atuação, viu que nada é tão arrumadinho assim, né? Então, ele percebe que a realidade foi quebrada, né? Que essa visão da clínica fechada, bonitinha, e teve um contato maior com as divergências, né? E a situação de não ter tudo ali prontinho, preparado, né? De ter que tomar uma decisão, uma atitude em relação ao sofrimento do paciente. Quanto à metodologia, nós percebemos no artigo uma turma grande que foi sendo selecionada para o grupo focal, ficando apenas 38 alunos, que teve todo aquele perfil para atender a formação do grupo focal. Então, de 38 alunos que atendeu esse perfil, formaram-se 3 grupos. Esses alunos estagiários eram do 9º e 10º semestre do curso de psicologia. Para o trabalho com o grupo focal, eles usaram um instrumento, que foi o roteiro de perguntas. Esse instrumento foi utilizado apenas como roteiro, não era uma situação rígida, era para permitir só a fruição de ideias, mas mantendo a linha de raciocínio que atendesse a demanda temática do trabalho que estava sendo feito. A técnica utilizada, né, na focal foi a análise temática, porque ela propõe a descoberta de núcleos de sentido. E isso é muito bem colocado por Minayo, e a gente vai falar nela, né, nesse momento agora, quando o texto descreve as fases. Foram 3, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Então, na fase de pré-análise, o aluno já está com todo o material pronto depois do estágio. Ele faz uma leitura flutuante, ou seja, uma leitura não tão aprofundada, né? Daí, ele vai já para a segunda fase, onde ele vai fazer uma codificação desse material e vai classificar e agregar esses dados em categorias teóricas ou empíricas e organizar em temas. Na terceira fase, ele vai fazer a interpretação desses dados segundo a dimensão teórica que foi adotada durante todo o processo da pesquisa, durante todo o arcabouço teórico, e tudo que a realidade permitiu e exigiu que fosse feita. Para a conclusão, nós percebemos, né, na conclusão, que os objetivos foram atingidos, né? E que desde os objetivos a gente percebe, né, a questão da pesquisa qualitativa, e aí a gente, na conclusão, a gente fecha essa interpretação, né, sentindo aí que a conclusão realmente faz um nexo de compreensão que traz todo o sentido
desde o início, quando se coloca os objetivos, até o final. E institui o grupo focal como um elemento de importância ímpar na percepção desse resultado que nós vamos trabalhar agora com essa conclusão. Então, veremos que foi a fomentação dos sentimentos, né, não sei se sentimentos que eu posso chamar, mas desilusões e rupturas que foram percebidos, né, pelos alunos, e que isso permitiu a construção, uma nova construção na maneira de olhar para as antigas questões. Quando eles iniciaram a pesquisa e quando eles terminaram, então o que se percebeu no grupo focal foi isso, né, que realmente houve essa situação e que mostrou a necessidade de questionar aos alunos e de avaliar as práticas cotidianas. Reconectou o aprendido e o vivido também, determinando uma certeza de que o exercício da psicologia não é algo acabado. Pelo contrário, é um dever constante. Também a percepção dos alunos na sua maneira de colocar criticamente em suas formas de se incluir como sujeito ativo e participativo no processo de mudança e de amadurecimento da ciência psicológica. Outra percepção foi quanto ao que se sugere, né, sobre a tríade saúde mental, psicologia e saúde pública, como a necessidade de ampliar a esfera do trabalho psicológico nesse campo. E também veio na conclusão a função do psicólogo, que não creio seja uma novidade, mas o texto trouxe como uma descoberta do campo. Então, humanizar sua prática, desfazer uma imagem estereotipada do público que eles encontraram, eu acredito que do próprio pesquisador, né? Esclarecer e divulgar seu trabalho, e com esse esclarecimento e divulgação do trabalho, favorecer o rompimento do preconceito que eles perceberam no campo. Também desmistificar a doença mental e ampliar a visão de saúde mental. E com isso, sanar as deficiências teóricas e técnicas que possam existir na formação do psicólogo e durante todo o seu trabalho como profissional. E mais, ativar a discussão sobre o papel da universidade na gestação dos saberes e das práticas, e de um modo especial, né, ativar essa discussão nas clínicas escola, em função do social, tornando o tripé da formação pesquisa, ensino e serviço mais contextualizado e orientado para a construção de um lugar de reflexão e investigação de práticas mais humanizadas. Esse é nosso referencial e nós agradecemos pela atenção. Boa noite.